Fala galera do Concurseiro Expert, hoje eu tô aqui com um dos caras mais feras dos direitos humanos aqui no estado do Tocantins, que é o professor Gleidson. Quem não conhece o professor Gleidson, um grande professor aqui, ministra aula em vários cursinhos aqui na capital, e hoje o bate-papo vai ser com ele. Professor, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco aí sobre você, da sua história, o pessoal que está assistindo a gente. Tá, um abraço aos companheiros que vão acompanhar essas instruções, né? Sou o professor Gleidson, atualmente sou tenente da Polícia Militar. Eu faço parte aí das cadeias de direitos humanos nos cursos de formação e aperfeiçoamento da polícia, nos cursos de formação e aperfeiçoamento fora da polícia e cursinhos preparatórios. Minha formação, ela, além de ter uma formação na área do direito, eu tenho formação na área de letras e especialização na área de direitos humanos e cidadania, uma especialização nessa área, uma pós-graduação em gestão pública, que amplia um pouco o conhecimento, e estou finalizando o mestrado em gestão de políticas públicas para poder entender um pouco mais essa esfera. Quando a gente começa a falar sobre direitos humanos, a pessoa já pode começar a perguntar alguns detalhes, porque é com o policial militar está falando sobre direitos humanos. E ao longo dessa nossa conversa vai ficar bem claro isso daí. Fica bem claro assim, é bem interessante porque além da teoria, né, tem que vivenciar na prática. Além da teoria, a gente percebe que na prática muitas pessoas começam a se emocionar. É uma das primeiras dicas que a gente vai passar para o pessoal que está fazendo cursinho preparatório, está se preparando com foco em direitos humanos. Se o concurseiro ficar emocionado e adotar posturas pessoais, ele vai quebrar a cara nos cursinhos, ele vai quebrar a cara nas provas. Temas polêmicos como LGBT, aborto, a pena de morte, essas questões, se ele for pela emoção, ele vai começar a quebrar a cara. Então, não adianta a pessoa estudar com base no seu emocional. É a primeira dica que já fica aí. Então, vai ser uma conversa engraçada, porque ao final as pessoas vão ter uma visão diferenciada do que é direitos humanos e do que é também o policial militar. É bom que a gente já faz uma propaganda também. Ótimo. Professor, dentro desses tópicos, em direitos humanos, quais são os que apresentam mais frequência em prova? Por exemplo, o artigo 5º da Constituição, se eu não me engano, clássico. Ele faz referência aí ao Pacto de San José da Costa Rica, né, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, se não me engano, qualquer coisa você me corrija. É isso mesmo. Que cai bastante em prova, né? Então, dentro desses tópicos assim, se eu estiver certo, quais são esses tópicos que mais caem em prova? Esses tópicos, eles são muito incidentes. Aliás, se fosse fazer provas, eu faria num formato diferente, até para trazer um pouco a realidade. Porém, as provas, elas comumente cobram a questão voltada para histórico de direitos humanos, de onde surgiu, a pessoa começa a perceber que não é da noite para o dia que surge, é um apanhado histórico que permeia inclusive a Idade Média. A Constituição Federal, ela tem sim tópicos relacionados a direitos humanos, mas a pessoa precisa perceber que na parte histórica os documentos vão além da Constituição Federal. São norteadores, mas aí nós teremos que remontar ao Pacto de San José da Costa Rica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, nós temos documentos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses documentos internacionais, no âmbito universal, eles fomentam a prática de direitos humanos. Então, o aluno ele tem que ter uma visão histórica acerca disso, né, dos documentos universais e dos documentos regionais. Quando você falou sobre o Pacto de San José da Costa Rica, aí a gente já remonta a documentos interamericanos, a Convenção Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que faz essa análise em cima da situação de apanhados históricos, apanhados voltados aí para a prática dos direitos humanos na sua historicidade. Um segundo ponto que a gente pede para o aluno observar é com relação à forma de incidência na Constituição Federal, como é que entra esses mecanismos internacionais. Aí o aluno ele vai ter uma ideia um pouco mais aprofundada do que é que as provas estão cobrando. Vale lembrar também que algumas bancas elas gostam de pegar situações cotidianas e fazer um link com relação a se tem algo escrito nos documentos norteadores, por exemplo, conflitos armados, redução de maioridade penal, introdução de pena de morte no ordenamento jurídico pátrio ou mesmo situações voltadas à localidade. Então, às vezes a pessoa fala que vai estudar direitos humanos num cenário geral e ela acaba esquecendo sobre atualidades. Tem muito a ver, sim, a atualidade com direitos humanos, porque ela pode fazer correlação se tem ou se não tem a ver, se pode ou se não pode acontecer. E ainda assim, uma questão que as pessoas não prestam atenção em direitos humanos, que é o quê? Minorias e grupos vulneráveis.
por mais que as pessoas ficam achando que isso não faz parte de direitos humanos, e quando a pessoa vai estudar direitos humanos, quebra a cara, é achar que direitos humanos é o conflito, polícia e sociedade, conflito, sociedade e polícia. Não. A pessoa tem que observar, por exemplo, direitos que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, com relação a criança e adolescente, com relação a mulheres vítimas de violência, com relação, e os seus respectivos documentos norteadores, com relação à legislação correlata ao idoso, com relação à situação de menores, mulheres, crianças, deficientes físicos, né? As pessoas precisam entender. Aí a gente já faz até uma lembrança aí de diferença entre minorias e grupos vulneráveis. Minorias com relação numérica, grupos vulneráveis não é com relação numérica, mas com relação à vulnerabilidade situacional, seja por quaisquer motivos. Então, é um tema de direitos humanos também. Então a pessoa precisa observar isso daí. E por outro lado, a situação voltada para casos que envolvam rupturas de direitos humanos, seja na parte penitenciária, na parte criminal, na parte de avanços ou retrocessos, de ampla defesa, exercício do contraditório e por aí vai. Então, dependendo do concurso, seja mais com foco jurídico ou seja mais com foco operacional, que são os concursos militares, ou com foco doutrinário, o concurseiro ele precisa pensar em história, em evolução, em impactos internacionais e nacionais, na incidência no ordenamento jurídico pátrio, nos temas de minorias e grupos vulneráveis e temas de atualidades em direitos humanos. É uma dica muito ampla já, que aí o aluno já tem um vasto material para poder estudar. Interessante é que, visto dessa forma, dá para perceber que dá para enxergar os direitos humanos fugindo dessa parte do decoreba. Sim. E o aluno vai traçar uma linha de raciocínio, facilitando aí 1000 vezes, assim, né, de sentido figurado, falando no aprendizado. Agora, eu queria que você desse outra dica aqui, pessoal. Sim. Dos assuntos que caem em prova, quais são os que os alunos geralmente apresentam mais dificuldades, que são aqueles assuntos que você tem que ficar ligado de primeira logo para você, né, matar ali, eliminar e depois Sim. você tratar dos temas mais fáceis, por exemplo? Uma das questões que a gente observa muito o aluno errar na prova é aquilo que nós falamos no começo, que é o aluno se emocionar em fazer a prova e colocar sentimentos pessoais, sentimentos, emoções na resposta. Por exemplo, uma questão que envolva uma temática voltada para criminalidade excessiva e mais abaixo sobre a possibilidade de inserção da pena de morte no Brasil. Nós sabemos que a pena de morte no Brasil ela não é aceita por ser uma cláusula pétrea e por ser também um ferir direto a documentos internacionais norteadores em direitos humanos, que apregou aqui os países que aboliram a pena de morte não podem voltar a ter nos seus ordenamentos. E aqueles que ainda possuem a pena de morte, que deverão tratar com a máxima observação possível para não haver erros e tão logo extingua e não volte ao seu ordenamento jurídico. Então, é uma questão de se emocionar. Outra situação que as pessoas erram muito nas provas, infelizmente, eu também não colocaria, mas as datas precisam ser lembradas. Não adianta. Datas. Cursinhos enfatizam, não tem como trazer uma forma de decorar. Eu, particularmente, eu prefiro fazer com que o aluno entenda, mas as datas clássicas em que surgem documentos máximos norteadores, por exemplo, na parte histórica, 1215, lá com a Carta Magna Libertatum, o rei João Sem Terra, falando sobre a necessidade de se regular o poder do Estado, ou então lá a Revolução Francesa, né, com os ideários de liberdade, igualdade, fraternidade, lá de 1789, é um ponto que a pessoa deve observar. Ainda assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o marco regulatório, 1948, questões históricas o aluno ele não pode deixar de lado. Ainda assim, uma questão voltada para leitura e correlação dos direitos humanos no ordenamento internacional e a Constituição Federal. Quando você fala, professor, a situação do artigo 5º, não tem como fugir. Vale lembrar que direitos humanos permeia toda a Constituição Federal. Até lá nos artigos que versam sobre direitos do meio ambiente, que já está nas gerações de direitos humanos, né? Então a pessoa precisa observar. Mas ela erra muito com relação aos dados históricos e dados jurídicos. Ela pode fugir disso? Não tem como. Eles se mesclam na prova, né, para tentar... Eles mesclam, eles colocam alguma situação voltada para um caso que envolva data, envolva um entendimento, ele pode fazer com que o aluno ele se confunda, né? Isso é ruim para fins de ensino e aprendizagem? Mas para fins de concurso vai pegar aquela pessoa que não está atenta. Eu prefiro dar a dica do aluno entender o contexto, só que para ele entender o contexto ele não tem como fugir desses instrumentos. Então, professor, eu queria aproveitar essa riqueza de conteúdo
e pedir para você fazer uma diferenciação entre o perfil das bancas examinadoras. Nós temos bancas mais tradicionais, outras que não são tão acostumadas a fazer concursos, mas enfim, é possível notar alguma diferença no perfil dessas bancas, CESP, COPES, etc.? É possível, sim. Aliás, o concurseiro ele precisa observar qual banca está fazendo o concurso para poder traçar uma linha de estudos. Por exemplo, quando nós pegamos provas do CESP, percebemos que aquele formato de questões certas e erradas, eles trazem baseados muitas vezes em contextos, em episódios, para poder correlacionar com a parte jurídica. Então, o concurseiro ele precisa captar qual é a ideia da questão para poder correlacionar com a sua resposta. Não adianta ele ter só conteúdo teórico, não adianta ele ter só legislação seca, não adianta ele ter só atualidades, porque o CESP gosta muito de pegar episódios e perguntar se aquilo é válido ou não. Então, além disso, a pessoa precisa fazer essa interpretação. Fundação Carlos Chagas, por exemplo, ela costuma pegar muito a parte de questões voltadas para a prática, mas correlacionando com a parte jurídica. Então, muitas vezes ela coloca a questão, faz uma correlação com a Constituição, com o Código Penal e lança ali a pergunta para poder o concurseiro matar. É claro que ela pega um pouco também questão histórica, mas ela não avança muito. Aqui no Tocantins é mais uma questão histórica. Eu não gosto, já falei, né, que a parte histórica traz muita decoreba, mas se você pensar por entendimentos, a partir de contextos históricos, episódios que marcaram a evolução histórica, você pode trazer muita evolução aí no seu estudo. Então, aqui a gente percebe que as provas elas são voltadas para episódios históricos. Então, outras bancas gostam de colocar muito essa parte de situação e entendimento jurídico. Então a dica máxima que fica aí das bancas é para que o aluno ele entenda qual é o perfil que ela está pedindo para poder trazer um entendimento acerca do que ele vai trazer ali no seu estudo e na sua prova. Professor, na sua opinião, qual seria uma estratégia bacana, uma forma correta de como estudar os direitos humanos? Porque nós temos uma gama de material aí, jurisprudência, questão. Sim. Então, como é que o aluno poderia traçar uma forma de ter um contato interessante com a matéria? Interessante. É válido ressaltar que cada pessoa tem um formato de estudo. Não existe uma bíblia de como estudar determinada matéria. Só que é muito comum você começar a estudar aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe deixa satisfeito, lhe deixa alegre, lhe deixa convencido de que aquilo é interessante. Então, vai estudar direitos humanos? Uma dica importante: faça leituras diversas, voltadas para temas, episódios, situações históricas, assista filmes, é muito importante, entenda a partir de sentimentos. Por quê? Porque você abre a sua percepção para o que você está lendo. Não adianta você partir, no meu entendimento, para a lei, porque você vai ficar entendendo de uma forma diversa, vai estar carregado de sentimentos pessoais, que não é interessante, então você vai acabar trazendo leituras abstratas ali. Não adianta você partir para questões, muitas pessoas gostam de iniciar o estudo já com questões, e aí ele começa a errar, ele acerta em torno de 20% a 30%, bate um desespero, ele vai falar, meu Deus, não sei nada, e aí não é interessante. Então, o avanço que a gente traz é o seguinte: começa a ler revistas, começa a ler jornal, começa a ver filme, começa a ver episódios que envolvam direitos humanos, reportagens, e aí você vai tendo um entendimento mais amplo. Tem muita gente que eu costumo perguntar direto aí, olha, não vai utilizar pessoalismo? Não. Pois é o seguinte: você já estudou em escola pública? Já. Pois é, graças a direitos humanos. Você já foi atendido no hospital público? Ah, já. Pois é, graças a direitos humanos. Então, abra a sua cabeça com relação ao tema. Tem pessoas que vão emocionadas fazer a prova, acha que isso já está na língua, já está no papo, não estuda a parte jurídica, não estuda a parte contextual, não estuda a parte de episódios históricos, aí chega na hora da prova, vai se dotar de pessoalismo. Não é interessante. Então, a dica clássica é você ficar fazendo leituras diversas para lhe trazer um agrado ao tema. Agradou-se com o tema, partiu para a parte da legislação, que com certeza vai estar bem mais tranquilo. Agora eu queria que você desse algumas dicas sobre a teoria, umas 3 dicasinhas bem simples sobre a parte teórica mesmo para a galera. Tá,
é interessante a gente lembrar as gerações de direitos humanos, né? As gerações que compõem direitos humanos, a primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração, ela é compreendida e ela não é necessariamente uma evolução histórica, mas a primeira geração, a geração dos direitos civis e políticos, né? Não há como falar em direitos humanos se eu não tenho direitos civis e se eu não participo de uma forma democrática. Então, primeira geração, direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. Se no primeiro momento eu tenho direitos civis e políticos garantidos, eu tenho direitos individuais e coletivos garantidos, eu vou partir para econômicos, sociais e culturais. Por quê? Porque é uma evolução, é uma forma de se fazer com que, se eu tenho ali comigo os meus direitos, eu vou pensar nos demais e vou partir para o entendimento de coletividade, de senso de responsabilidades, economia, solidariedade, que já entra na terceira geração. Aí, então, estão bem misturados, mas primeira, civis e políticos, segunda, econômicos, sociais e culturais, terceira geração, solidariedade e fraternidade. Por que isso? A partir do momento que eu tenho direitos individuais, eu consigo interagir em sociedade, eu posso pensar em direitos voltados para solidariedade e fraternidade. Aí entra o meio ambiente, paz, né? O meio ambiente ecologicamente sustentável para estas e futuras gerações. Então, primeira dicasinha, gerações de direitos humanos. A segunda dica, a clássica evolução de direitos humanos baseados em 3 pontos aí, né? Que era, no princípio ali, a Carta Magna Libertatum, de 1215, que já foi falada, mas é sempre bom ressaltar 3 momentos históricos, em que o rei falou e entendeu que, se ele não tivesse mecanismos para balizar a sua ação, ele seria um autoritário. Segundo momento, a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade, fazendo com que a sociedade percebesse um pouco mais do seu entendimento global. Não adianta ser individual, eu preciso pensar em questões voltadas para todos. E no terceiro momento, as 2 guerras mundiais que fizeram com que na Segunda Guerra Mundial surgisse e eclodisse em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a segunda dica, a parte histórica. A terceira dica, o entendimento de que nós vivemos constantemente falando sobre direitos humanos e não sabemos. Muitas pessoas estão preocupadas somente em polícia, bandido, morte, vida, crime e contravenção. Não, direitos humanos é muito mais do que isso. A terceira dica é você entender que direitos humanos envolve questões voltadas para a saúde, questões voltadas para a educação, questões voltadas para lazer, economia, interações culturais. Tudo isso está na Constituição Federal. Então, não adianta falar que está estudando direitos humanos e não conhece a danada da Constituição Federal, que é a Carta Magna que vai reger o Estado que a pessoa faz parte. Então, essas 3 dicas sagradas, a pessoa safapane consegue fazer a prova de uma forma padrão e aí vai obter êxito. Para a gente fechar, uma mensagem para os nossos queridos alunos que estão aí no batente todos os dias, né? Eu digo com toda certeza, não desista de fazer um estudo aprofundado, direcionado e obter o seu sucesso. A dica clássica que fica em direitos humanos é, primeiro, não se emocionar, segundo, ter um domínio contextual e terceiro, não desistir, porque as pessoas elas desistem no primeiro ou no segundo concurso e é muito comum as pessoas não passarem nos primeiros concursos. Faça uso de bons documentos, de bons doutrinadores, de boa legislação para poder estudar, mas em um momento crucial, não desista daquilo que você quer. Estude, passe e depois vá lá, né, fazer todos os créditos junto ao nosso professor aí, né, para poder a gente conseguir abraçar mais pessoas e alcançar um público maior e cada um conseguindo o seu sucesso, ok?